Primeiro, boa noite para todo mundo. Pô, muito obrigado aí pela presença de vocês. É sempre foda pra caralho ter todo mundo aqui junto para aprender, tá? E eu aprendo muito com vocês também. E hoje vamos falar sobre Binance Futures, o nosso foco de toda a live, né? Mas eu acho que é importante a gente revisitar um pouco esse assunto, tá, pessoal? Para quem ainda não pegou, sobre como funciona o contrato de futuro, para a gente entender novas estratégias, para a gente também aprender coisa nova, tá? Então, eu tenho estudado algumas coisas diferentes para passar para vocês também. Então, eu vou tentar, ao mesmo tempo que passo o básico, acrescentar algumas informações para que todo mundo saia no ganho. Mas então, pessoal, deixa eu dar uma palhinha para vocês aqui antes de começar a live, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje e principalmente deixa eu mostrar para vocês algumas zonas super importantes do Bitcoin, tá? O mercado de futuros é um mercado muito diferente do mercado tradicional de spot, de venda à vista, né? Nós temos um risco muito maior aqui, tá? Então eu acho que é sempre bom frisar isso. Não é dinheiro fácil, pelo contrário, a gente tem muita grana aqui também, mas é um instrumento de mercado e a gente tenta sempre tomar proveito desse instrumento. Então, né? Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas importantes desse gráfico, tá? Primeira coisa, uma LTB zona. Olha esse monstro, galera. Olha só essa zona de resistência que o Bitcoin está formando, tá? Que vem de onde? Desde os 10 mil dólares. Então, 10 mil dólares, fez uma LTB, tentou de novo nos 9 mil, não conseguiu, 9.700, e agora está tentando brigar nessa região de 8.900. E se a gente não conseguir romper durante esse tempo, nós voltaremos para a nossa querida LTA, que vem desde o semanal. Então vamos lá no semanal, o diário, né? Que semanal fica difícil de mostrar para vocês. Olha só, pessoal, que interessante. O que a gente tem aqui, tá? Uma linha de tendência de alta de longuíssimo prazo. Durante nossas últimas lives, né? Ela estava, não tinha testado ainda essa região dos 8.100, já testou, tá? E olha que interessante, essa LTA, no momento, na minha opinião, é o nosso principal suporte para o Bitcoin. Então, o Bitcoin rompeu isso aqui, provavelmente pode começar uma nova tendência. Então, o que é uma tendência? Os preços quicam em um suporte diagonal ascendente e ele simplesmente pega uma direção altista. Correção, volta para onde? Linha diagonal ascendente, linha de tendência. Então, nesse momento, a gente está tentando romper essa LTBzinha para voltar a subir, ou se a gente não conseguir romper, a gente testa de novo aqui. É legal a gente frisar que todos esses pontos, né, de entrada em LTBs têm sido muito lucrativos, né, galera? Se a gente voltar desde o do dump do coronavírus, que a gente formou essa LTBzinha, do fundo aos topos ascendentes, a gente tem aí sempre uma entrada muito boa, muito boa. E que pode se provar aí mais uma vez, mais uma entrada legal, caso a gente tenha uma consolidação. E, consolidação, o que é? Vem a ser esse termo, né, galera? É uma zona onde os preços, eles se mantêm, tá? Então, por exemplo, nós temos essa regiãozinha aqui, onde o preço se manteve, navegou, testou algumas vezes, né? 1, 2, 3, 4, quase 5, e depois ele voltou a subir. Então, é isso que, na minha opinião, está faltando aqui, tá? Uma consolidação um pouco melhor, um vencimento da LTB, para a gente voltar a fazer movimentos mais ou menos assim. Então, para mim, é um ponto de confirmação muito bom de entrada, quando a gente tiver essa consolidação de LTB desculpa, de LTA, né? De suporte, para que a gente volte a subir. Opa! Opa, o que é isso aqui, galera? É um rompimento? Tem volume? Cadê o volume, hein? Cadê o volume, pessoal? Sei não, hein? Será que vale um shortzinho aqui? Interessante isso aqui, hein? Muito interessante. Pessoal, deixa eu primeiro voltar a fita um pouquinho, né? Porque hoje nossa live é sobre alavancagem, mas a gente está num momento tão tenso no mercado, né? Que fica até difícil prestar atenção nisso aqui. Tá estranho, Márcio. Mas,
vamos pensar no seguinte, tá, pessoal? Já houveram tentativas de rompimento, hein? Leonardo, olha que interessante. Falsos rompimentos, talvez? 3 tentativas, tá? E a gente tem chão ainda, galera. Ó, a cada recuada, mais uma tentativa, recuada, tentativa. Vamos frisar que a gente tem um suporte muito bom aqui em 8.514, tá? Que, na minha opinião, é onde está segurando o nosso ponto de controle aqui, tá? E qual que é o problema do que está acontecendo com o Bitcoin agora, tá? Porque a gente não tem muito fôlego para aguentar uma queda abaixo da nossa LTA. Então, se a gente voltar no diário, aqui no gráfico Smart, a gente consegue ver isso aqui. Então, o que o preço pode fazer agora? Se não houver um rompimento nessa região aqui, e houver uma rejeição, então chega um ponto onde não tem mais o que fazer. É isso que a gente não quer, né? O que a gente quer quando a gente está shortando. Então, vamos lá. Primeira coisa, hoje é um dia de introdução, para quem ainda não conhece o mercado de alavancagem, tá? Para quem já conhece, vamos revisitar alguns pontos, tá bom? Para que vocês possam, às vezes, reaprender alguma coisa ou possam descobrir uma coisa nova também. Então, vamos lá. Ó, vamos voltar um pouco a fita, tá? Onde a gente está, mercado de futuros. Então, o que a gente vai fazer? Binance.com. Para quem já sabe, isso aqui já é mamão com açúcar, né? Binance, maior corretora do mundo. O quê? O segundo lugar no volume no planeta inteiro, na minha opinião, também. Mercado de futuros, a Binance hoje está batendo as máximas. Então, temos aqui uma corretora referência, não só pelo seu volume, mas também pela sua intuitividade. Então, coisa que muita corretora não tem, né? Facilidade em operar, em comprar, em vender e ter uma interface mais clara, ou seja, a experiência de usuário. Hoje, a gente vai entrar nessa aba da Binance, chamada Binance Futures, que é onde a gente faz o nosso game, né? Acho que vocês estão percebendo ao longo dos dias que lá no grupo, que a gente comenta muito sobre esse mercado, muito sobre esse instrumento, essa possibilidade de alavancagem, de empréstimo, de maximização de lucros e também de prejuízos, tá? Não vamos imaginar que é só lucro em cima desse mercado. A gente também tem muito, muito prejuízo, tá? E para quem não sabe, o que vem a ser o mercado de futuros? Galera, o mercado de futuros é simplesmente um derivativo, tá? Então é mais uma possibilidade que se instaurou aí no mercado financeiro, onde nós podemos negociar contratos. Então, nós não estamos negociando bitcoins de fato, tá? São somente contratos que, no caso da Binance, são contratos perpétuos, que significa que se vocês fizerem uma ordem de compra, tá? Fiz uma ordem de compra agora, coloquei no book. Essa ordem, ao ser abatida, ficará para sempre aberta, ou seja, não tem tempo de liquidação, tá, pessoal? A liquidação é o saldo de vocês, mas é isso a gente vai ver ao longo da live, como é que a Binance Futures funciona e como é que funciona esse negócio de liquidação aí que imagino que nem todo mundo ainda conhece, tá? Só voltando para o gráfico, pô, interessante isso aqui, hein? Aparentemente a gente está tendo um rompimentozinho da tendência, ó, legal, legal. Só não entregar tudo agora, hein, galera? Rompimento da LTB, muito importante isso aqui. Se houver consolidação fora da LTB, pode dar alguns indicativos de compra, com certeza, mas por enquanto a gente não faz nada. Porque quando a gente olha o gráfico de 30 minutos, o que a gente vê aqui? Muito candle com sombra, hein, pessoal? Isso aqui é muito ruim, tá? Isso aqui significa que tem muita indecisão no mercado, né? Muito doji, muito fechamento que não pega na mínima. Tá esquisito. Então, beleza. Pessoal, vamos lá. Vamos voltar para a live, então. Essa é a interface da Binance Futures, tá? Se vocês notarem, ela se parece muito com a interface da Binance tradicional, onde vocês podem comprar Bitcoin e vender Bitcoin também, tá? Então, qual é o grande diferencial aqui? É que vocês não estão negociando Bitcoins, e sim contratos. Existem mecanismos no mercado de futuros para que o preço sempre esteja parelho com o mercado internacional. Tá? O que isso significa? Embora sejam contratos, a Binance sempre prepara mecanismos para que o preço sempre esteja muito próximo do mercado spot, que é o mercado de posições. Tá? Então,
No mercado spot, se você compra um Bitcoin ou uma altcoin, ela é sua para sempre. Você pode simplesmente mandar da sua carteira para outro lugar, enfim, fazer o armazenamento. Então, você está comprando um ativo. Já aqui, você está trabalhando sobre a volatilidade, tá bom? Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre os contratos de futuro e como eles funcionam dentro da Binance e também fora da Binance, tá? Então, nós temos aí algumas corretoras que trabalham com mercados que não são perpétuos. E o que significa isso? Contratos que não são perpétuos têm um tempo para abatimento. Ou seja, vamos supor que eu falei com o André aqui e a gente fez um contrato. André, eu vou comprar Bitcoin a 10 mil. Tá? Então a gente fechou essa intenção de compra. A André falou, beleza, bateu a data específica de expiração do nosso contrato, eu vou comprar o Bitcoin a 10 mil. Então, são derivativos, tá? Instrumentos do mercado financeiro. Então, nesse caso, o Bitcoin realmente seria adquirido em uma corretora, certo? Então, ele seria absorvido pelo mercado spot. Já no mercado da Binance, isso não acontece, porque nós estamos negociando dentro de um mercado muito fechado, onde as regras são contrato perpétuo, certo? Então, ele não afeta diretamente o preço do Bitcoin. E também nós temos o benefício, né, para algumas pessoas da possibilidade de se longar dentro desse mercado. O que seria se longar? Seria basicamente fazer uma opção de compra, uma posição de compra, certo? Alavancada, tá? Com margem em regiões, às vezes, que duram semanas ou meses ou anos, tá? Lembrando que a Binance Futures, ela surgiu em 2019, em setembro de 2019, então ela é bem recente ainda, tá? Mas ela já permite esse tipo de negociação. Então, nesse caso, se nós tivéssemos alavancado bitcoins em algum desses fundos, né, nesses toques de LTA, nós estaríamos com ele até hoje, tá? E, então isso abre várias margens, né? Hoje eu não sei se todos já checaram o grupo, a gente teve uma discussãozinha sobre o mercado de futuros, onde eu citei alguns benefícios, né, de se operar aqui. E dentre eles é a possibilidade de se instaurar estratégias. Então, por exemplo, qual seria uma estratégia de compra de posição no mercado de futuros? Simplesmente utilizando, vou até escrever para vocês aqui, grande margem. Uma grande margem permite que a Binance fale para vocês, olha, então vocês têm condição, você tem condição de segurar essa posição durante muito tempo. Né? E como é que a gente consegue fazer esse cálculo de margem, tá, pessoal? Cantinho inferior direito, nós temos uma calculadora. Então, sempre o primeiro passo que vocês têm que dar quando vocês entram na Binance Futures é pensar qual é o meu perfil operacional, tá? Porque eu vou levar em consideração que vocês já sabem o que é o trading, a ação de comprar e vender. Vocês já sabem o que é o holding, que é basicamente uma posição, certo? Então, ó, comprei o Bitcoin aqui em março, eu quero vender, no ano que vem. Então, eu estou fazendo uma posição de compra para a posteridade. Então, pessoal, posição é diferente de trading, tá? E trading tem várias variações. Porrada. Então a gente tem os principais que são o scalp, que são trades de 1 minutinho até 5 minutinhos, algumas pessoas dizem que 15 já não é mais scalp. Então a gente pode ir por esse viés mais purista, de 1 a 5 minutos. Nós temos também, pessoal, day trader, que vai fazer operações no intraday, ou seja, dentro de um dia. Então, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. O principal é que você abra uma posição em um dia, certo? Então, comprei no dia 16, então eu preciso fazer operações ao longo desse dia e não deixar uma operação aberta para o próximo dia, tá bom? Aqui seria o perfil Day Trader e nós temos também o perfil Swing Trader. E o Swing Trader, nós trabalhamos com, vou até deixar o W aqui, que é o semanal. Então, nós fazemos compras a médio prazo, certo? Que seriam, comprei hoje e quero vender, quero liquidar, às vezes,
nos próximos dias. Próximos 5, 6, 7, 10, 20 dias, certo? Isso seria uma operação de swing trade, tá? E nós temos o que eu falei para vocês, position, o grande position, que é basicamente a posição de longo prazo, tá? E essa posição de longo prazo, nós podemos deixar aqui W, M, o M, que seria semanas, meses, anos, né? Onde vocês guardariam esses ativos e fariam um investimento de longo prazo, tá? E por que eu trouxe esse assunto para vocês agora, pessoal? Porque como nós estamos operando no mercado de futuros, nós temos métricas diferentes, certo? E o que seriam essas métricas diferentes? O primeiro delas é, vamos abrir uma posição para que eu possa mostrar para vocês em tempo real, tá? Como o mercado de futuros funciona e que eu mostre para vocês o principal, que é esse carinha aqui. Liquidation Price. O que vem a ser um preço de liquidação? Quando nós operamos no spot, certo? E compramos o ativo, então vamos supor que a gente comprou o ativo, ó. Compramos o ativo no fundo, tá? Ninguém fez isso, né? Mas vamos supor que a gente fez isso, ó. Compramos lá no fundinho, lá no 3.5K, tá? Vamos supor que a gente comprou esse ativo, certo? E nós alavancamos esse valor 125 vezes. Ó, mercado de futuros significa alavancagem, que é, eu tenho R$1, alavanquei 125 vezes, agora eu tenho R$125. Então, pessoal, o grande diferencial do mercado de futuros é isso, é esse empréstimo, certo? Que vem ao custo da margem. E o que vem a ser a margem, pessoal? Esse saldinho de $26 aqui é a nossa margem atual, tá? Então, com esse saldo, a Binance fará cálculos para nos permitir uma operação que terá um certo grau de liquidação. Ou seja, comprei o ativo aqui, estou com a margem baixa. Se o preço caiu, minha posição é liquidada. Quanto maior minha margem, maior a minha distância de liquidação. Vocês estão entendendo esse ponto? Então, se a minha margem é grandona, significa que eu tenho aí oxigênio para aguentar grandes oscilações de mercado. Se a minha margem é pequenininha, o mercado oscilou um pouquinho, e aqui a gente foi liquidado. Então, essa é a regra mais básica e mais fundamental do mercado de futuros. Se vocês têm $100, vocês têm que operar sempre com uma margem muito grande. Então, por exemplo, eu opero com $30 e deixo todo o restante, certo? 70 de margem. Porque assim nós temos a possibilidade de oscilação de mercado, sem que isso nos liquide. Então, todo mundo entendeu esse ponto certinho, né? Para todo mundo ficou claro esses pontos de liquidação, como é que o mercado funciona, e os diferenciais do position, onde a gente pode deixar uma posição para sempre, é onde o preço vai oscilar e você vai ganhar conforme a oscilação do preço. E no mercado de futuros, onde nós temos uma liquidação, onde dependendo da nossa margem, nós podemos ser liquidados e todo o nosso saldo será enviado para a Binance. Tá? A Binance vai pegar esse saldo de vocês, que é a nossa margem de garantia para que a gente possa alavancar tantas vezes. Então, não é que a Binance está emprestando dinheiro para vocês sem custo. Tá? O custo é sempre a margem de vocês. Então, as regras são muito diferentes do mercado spot. Certo? Por isso que todo mundo que quer operar, que já quer começar pela Binance Futures, precisa ter o triplo de cuidado e precisa aprender muito bem todas as regras desse mercado. Beleza? Então vamos apagar isso aqui, já que todo mundo entendeu. Vamos deletar tudo isso aqui, vamos deixar bonitinho nosso gráfico, que a gente vai começar a colocar na prática os conceitos, tá? Eu reservei um saldo pequenininho pra gente começar a fazer essa brincadeira hoje, tá? Já que o mercado está bem volátil, também não vou me expor demais.
Mas eu queria fazer uma aula diferente, que não é tão teórica e também acaba sendo um pouco mais prática, para que vocês vejam na realidade como é que a liquidação funciona e como é que esse mecanismo de alavancagem também funciona. Então, vamos apagar aqui, apagando aqui. Galera, vamos dar um zoom in no nosso gráfico, tá? Então, vamos para o gráfico de 5 minutinhos. Vamos avaliar um pouco esse gráfico. Interessante. O que a gente tem aqui? Opa. Ah, claro, pô. O Diogo fez uma pergunta maravilhosa. Obrigado, Diogo. Sempre bom receber pergunta, cara. Beleza. Diogo, vamos entender o seguinte, tá? Para que a gente possa operar no mercado de futuros, nós temos que ter dólar. Então, todo ganho que nós temos com as operações é em dólar. E esse dólar, no caso, é o USDT. Tether. É um token, uma altcoin, uma stablecoin lastreada ao dólar. Tá? Então, é o dólarzinho lastreada a uma altcoin, ou seja, uma moeda alternativa, que vai parear sempre os valores um para um com a volatilidade do dólar. Então, na prática, a gente está operando com dólar. Beleza? Então, é dólar Bitcoin. Você nunca terá Bitcoin aqui, somente dólar. Essa parte ficou clara, o Diogo? Maravilha. Então, o que a gente ganha quando a gente opera alavancado? Primeiro, tá? Nós conseguimos aumentar o nosso saldo. Qual que é o grande problema hoje do day trader tradicional de spot? É que o lucro dele é sempre baseado no seguinte. Vamos lá, vamos fazer uma conta rápida aqui, pessoal. Se a gente opera no spot, tá? Com uma banca de R$100, só para ficar bem simples, tá? E nós fazemos aí um lucro mensal de 10%. Esse seria o nosso resultado. Concordam comigo? Até aí ficou claro? Agora, qual que é o benefício do mercado alavancado? É que vocês podem alavancar esse valor de 100, 120 vezes, e o lucro é sobre esse valor alavancado. Então, nesse caso, com pouco você conseguiu fazer muito, dependendo de uma análise técnica muito bem estruturada. A sua entrada tem que ser certeira, com stop, com toda uma visão muito profissional, para que você não seja liquidado e que você sempre faça o manejo do seu saldo, do seu preço de liquidação. Então, o ponto positivo é isso. Você consegue maximizar os seus lucros muito. Potencializar os seus $10 demais. Mas, ao mesmo tempo, esse mercado de futuros, ele não é para amadores, pessoal. Aqui é onde estão os maiores traders do mundo. Tá? Eles estão operando alavancado. Então, por isso que a briga aqui ela é muito mais intensa, certo? Então, o que pode acontecer, por exemplo? Né? Então, vamos dar um exemplo básico para vocês. Tá? Vamos lá no mercado da Binance. Vamos digitar na Binance aqui. Binance.com. E vamos clicar no mercado Spot. Tá? Então, todo mundo aqui entendeu o que é o mercado Spot, né? Nós temos dois mercados, o mercado alavancado, onde a gente negocia contratos, não são bitcoins, certo? Contratos. E aqui é onde nós negociamos bitcoins, tá? Agora vamos reparar uma coisa. Existe uma pequena variação de preço entre o mercado Spot e o mercado alavancado, certo? 8.908, 8.911, tá? Às vezes, acontece a seguinte situação. O Bitcoin começou a romper alguma resistência, começou a romper um ponto importante, e o mercado alavancado começa a ter muitos longs, tá? Vamos frisar rapidinho, vamos pausar rapidinho para a gente explicar o que é o long e o que é o short, tá, pessoal? O long é uma operação de compra, tá? Então, no cantinho direito aqui, vocês têm esse botãozinho de long, vocês estão comprando um contrato, certo? Estão comprados nesse contrato. Então, se o Bitcoin cai, vocês estão perdendo dinheiro, mas vocês estão posicionados como uma compra, certo? Já o long, o short, é o contrário. Vocês estão apostando, é uma aposta que o preço do Bitcoin vai cair e você terá lucros proporcionais a essa queda, certo? Então, se eu, por exemplo, estou alavancado e peguei esse toque, né, na nossa LTB, que deu o quê? Mais de 10%,
e consegui shortar do topo até aqui, todo o meu lucro alavancado foi sobre a queda. Então, é um pouco diferente do spot, quando a gente tem que ficar pensando, pô, o Bitcoin vai subir, então a gente vai ter o lucro. Se o Bitcoin cai, pô, todo mundo tem o prejuízo. Já aqui não é assim. Tá? Vocês estão simplesmente fazendo operações de entrada e de saída como o dólar, com o dólar como recompensa dessas operações. Certo? Então, olha a possibilidade que a gente tem aqui. A gente pode apostar na super alta do Bitcoin ou na queda do Bitcoin. Então, se a gente sabe analisar gráfico, e a gente entende que, olha, aqui é um rompimento. Se for um rompimento falso, nós podemos ter uma queda até o final do canal. Então, eu posso apostar no movimento de short. E todos esses 6% de queda podem ser 6% de lucro. Ó, qualquer dúvida, manda para mim, tá? Ah, Diogo, perfeito. Eu posso encerrar a operação quando quiser? Quando você quiser. Diogo, como o contrato é perpétuo, tá? É uma ação de trading convencional. Tudo que você aprendeu no mercado tradicional se aplica aqui também, tá? Eu vou abrir algumas ordens pra gente também, explicando na prática como funciona, tá? Vou mostrar os benefícios, vou mostrar para vocês todas as especificações também, as regras também do mercado de futuros, para que vocês tenham um pouco mais de segurança se vocês optarem por negociar na Binance Futures. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vocês entenderam o que é os tipos diferentes de perfil, entenderam o que é um long, o que é um short, o que a gente vai fazer agora? Vamos entrar. Então, ó, Bitcoin está subindo, puta, legal, hein? Consolidou aqui, subiu, cadê a resistência? Tem resistência aqui, tem resistência aqui. Então, o que a gente faz? Vamos abrir um short. Pessoal, como é que eu abro um short no mercado de futuros, tá? Nós temos três opções aqui na interface, duas de entrada e saída, tá bom? Limite, posso colocar uma posição de entrada limitada, onde, por exemplo, se o Bitcoin chegar a 8.920, já passou, né? Na verdade, ó, 8.920, e eu abrir essa ordem, ela será executada exatamente nesse valor, tá? O mesmo acontece com a venda. Se eu colocar, por exemplo, 9.200 e colocar a nossa quantidade aqui, somente se bater esse valor, nós teremos aí a nossa venda, tá? E nós temos também o market, que basicamente é uma entrada a mercado. Vocês vão pular a fila. O FII é maior, ou seja, as taxas são maiores para entrar em market, tá? Mas eu só entro em market porque eu pego o calor do momento. Então, né, a gente pode pegar um rompimento, alguma zona muito importante, no momento que ela está acontecendo, tá bom? Então, esse é o benefício de entrar via market. Então, pessoal, ó, vamos entender um pouco sobre o que o Bitcoin está fazendo. Nós temos uma pequena LTAzinha aqui, certo? Ó, LTAzinha aqui. Nós temos um ponto de resistência logo aqui. Mais um topinho que a gente pode colocar aqui. Já outro topinho que a gente pode colocar em 9.151, que inclusive foi uma operação que eu fiz muito ruim. Perdi muito dinheiro aqui, pessoal. Mas acontece. Então, beleza. Resistência. O que é uma resistência? É um ponto com muitas ordens de venda. Pessoas que ficaram travadas aqui, ou ordens novas também, certo? Lembrando que todas as ordens aparecem no nosso book, como acontece no spot, por exemplo, certo? Então, ó, 100 decimais, a gente consegue ver a concentração maior de ordens. Aqui a gente consegue perceber que em 9.000 nós temos 1.700 bitcoins, já em 8.800, 8.800, que é mais ou menos essa região aqui, nós temos um montante bem interessante de compras fazendo para a gente um suporte. O Marcos falou do muro. Pois é, toda essa região aqui, pessoal, ela está sendo muito difícil para o Bitcoin. Toda essa regiãozinha que a gente está vendo aqui é uma região de muitas ordens de venda, momento muito perigoso para se alongar. A gente espera consolidação, linha de tendência, toques, para a gente começar a pensar em uma compra, tá? Então, vamos partir para ação? Vamos fazer uma ordenzinha para a gente aqui agora? Então, ó, o que a gente tem aqui? Uma LTAzinha de uns 5 minutos, né? Na minha opinião,
uma LTAzinha com uma consistência que ainda está meio baixa. A gente tem que ter uma consolidação um pouco maior para a gente considerar ela forte. Mas vamos seguir a tendência? O que é seguir a tendência? LTA, linha de tendência de alta. Todos esses pontos aqui são pontos de suporte. Olha o preço recuando. Então, nativamente, a gente vai fazer uma operaçãozinha com muito pouco, porque a gente não testa com muito, a gente testa com pouquinho. E esse é um benefício muito grande do mercado de futuros, tá, pessoal? É uma coisa que eu gosto bastante. É que vocês podem operar com $1, com 83 centavos de dólar, com 33... Será que a gente consegue entrar com 33 centavos de dólar, pessoal? Vamos fazer um teste? Ó, mercado, market, estou entrando long, comprado, certo? Então, vamos lá. Fiz uma entrada, market, com um valor super baixo, super ridículo, tá? Só para que vocês possam ver e eu não possa me queimar aqui também. Olha que interessante, primeiro ponto que eu acho super relevante para a gente aqui, tá? A gente tem uma operação aberta com 2 centavos, né? Desculpa, 7 centavinhos de dólar que a gente entrou. Aqui nós temos o símbolo, que é um símbolo de long, verdinho, quer dizer que a gente está apostando na alta. Quando a gente aposta na queda, a gente coloca o símbolo vermelho. Então, clico aqui em short, vocês terão um símbolo vermelho aqui, tá bom? Aqui, nós temos nossa posição. Então, eu estou entrando com 0.002 bitcoins, certo? Eu gosto de falar que o mercado de futuros, ele parece muito tenebroso, né? Porque, pô, você pode alavancar, então você pode perder em cima da alavancagem. Mas quando a gente começa a operar com um pouquinho, vocês entenderam? Eu fiz uma entrada muito pequena para testar. Essa entrada, ela dá pra gente uma segurança. Então, é justamente assim que a gente consegue uma consistência operacional. Operando muito com pouquinho. Para que a gente aprenda, para que a gente também consiga lidar com o nosso emocional. E assim a gente começa a operar melhor, a ter mais certeza nos nossos movimentos, né? Então, há muita volatilidade aqui agora no Bitcoin. O nosso ganho nesse momento é de 32%. Tá? E por que 32%, 30%? Porque com base no nosso saldo inicial, que é pequenininho, eu estou quase multiplicando ele já para a gente. Vocês entenderam o porquê que a alavancagem é tão interessante? Então, se eu tivesse, por exemplo, $1 aqui, eu teria feito quase o dobro, né? Quando chega no seu ápice aqui. Agora deu uma recuadinha. Mas é essa volatilidade que a gente aproveita no mercado de futuros, tá? Então vamos lá. Símbolo BTC USDT. Então nós estamos negociando o USDT, o Tether para com o Bitcoin. A nossa posição é de 0.002, equivalente a 7 centavos. Então eu preciso de muito dinheiro para operar alavancado? Negativo. Eu preciso ser rico para operar alavancado? Jamais. Um pouquinho, vocês começam a fazer os primeiros passos aqui e já começam a desmistificar a plataforma. Então, ó, preço de entrada 8.911. Então, nós clicamos no market, temos um cliquezinho para comprar mercado e esse foi o preço que a gente abateu, tá bom? Já aqui, a gente tem uma coisa interessante, isso aqui é legal. Liquidation Price. Olha que interessante. O meu liquidation price, ele nem aparece. Vocês estão reparando aqui? Por quê? Porque eu entrei com 0.07 centavos e eu tenho um saldo total de 24 dólares. Ou seja, o que eu estou falando para a Binance aqui? Binance, eu tenho saldo para segurar uma queda. Eu posso estar pegando dinheiro emprestado, mas eu tenho como pagar essa dívida, esse empréstimo com você. Então é isso que eu estou falando para a Binance. Então, nesse sentido, a Binance falou assim, olha, eu tenho tanto saldo que eu nem vou colocar aqui o preço de liquidação, tá? Então aqui é onde acontece o racket, a destruição de conta, tá? Que é quando nós não temos saldo bastante para segurar uma operação. Então, chegou nesse valor de liquidação e a gente vai abrir outra operação com um valor um pouco maior, para que vocês vejam como é que funciona o liquidation price.
Bateu nesse valor, vocês serão liquidados. Então, se eu entrei aqui, galera, e teve um dump muito grande e a minha liquidação não consegue aguentar isso, aqui eu sou liquidado e todo esse valor da minha conta aqui, desse saldo da Binance Futures, vai embora. É assim que funciona. Então, vamos fechar isso aqui. Vamos apagar esses desenhos. Vamos para o próximo agora, tá? O que vocês têm que prestar muita atenção quando vocês estão operando alavancado, tá? PNL. Aqui nós temos os nossos profits and os nossos losses, né? Nossos ganhos e perdas, é o nosso ROI, tá? Então, todo esse ROI tem como base o nosso valor inicial, pessoal. Então, vocês estão vendo quase 20% aqui, é sobre esse valor de 0,007 centavos. Então, até agora, vocês entenderam como funciona o mecanismo de entrada no mercado de futuros, certo? Beleza. No cantinho direito, a gente tem uma coisa que não acontece no mercado spot, tá? De venda à vista, que é Close Position. O que vem a ser esse painel, pessoal? O mercado de futuros é volatilidade. Você concorda comigo? É preço subindo, preço caindo. Ó, entrei aqui, já estou começando a ter prejuízo, ó, 9%, puta, vou liquidar. É justamente para isso que serve esse botãozinho aqui, galera. As coisas acontecem rapidamente. Quem é day trader, quem é scalper, sabe muito bem disso. Então, esse painel é um painelzinho para que vocês entrem numa operação e possam sair rapidamente, tá? Desculpa, vocês possam sair rapidamente, a gente entra no market, tá bom? Então, estou com a operação aberta, eu quero fechar ela. Vocês podem sair clicando em mercado e a operação será desfeita, tá bom? Vocês viram que eu estava com 30 e poucos por cento, 40% de ROI, agora eu já estou com 2% de ROI, 4% de ROI. É justamente por isso que o mercado de futuros, ele requer botões de atalhos, tá? Deixa eu ver o chatzinho. Perdi 200 na BitMEX. Pois é, Marcos. Por isso que é tão importante, cara, a gente entender o que é esse negócio aqui. Sacaram? Por isso que é tão legal vocês entenderem agora todos esses mecanismos para que vocês não passem por isso, tá? Porque o cara que entra aqui sem saber o que está fazendo, achando que é o spot, comprou Bitcoin e do nada o saldo sumiu, putz, o que houve? Então tem esse baque. Por isso que eu falei para vocês, vocês querem testar? O que a gente faz? A gente entra com centavinhos. Porque se eu estou entrando com 50 dólares, 100 dólares para testar, eu estou perdendo dinheiro. Então a gente começa assim, beleza? Então, ó, quero sair nessa operação. Pô, tô com 6,7% de lucro. Pô, tá ótimo para mim. O que eu faço? Cliquei em Market. Ou eu posso simplesmente colocar um valor limitado aqui e vazei. Então, vamos vazar? Cliquei, short, confirmar minha operação, ok. Liquidei a operação, vendi. Pronto. Agora o mercado pode fazer o que ele quiser. Não estou mais comprado e nem vendido. Ah, massa, Paulo. Vamos lá, tá? O que a gente tem aqui, pessoal? Vocês repararam que eu falei para vocês que se a gente está operando, né, e o nosso preço de liquidação bate até o valor máximo, a gente perde todo o saldo, tá? Isso acontece somente quando a gente coloca a opçãozinha cross. O que vem a ser o cross margin, pessoal? Significa que a operação que a gente abrir, tá? Abrimos uma operação, ela vai sempre usar o nosso saldo máximo como referência para a liquidação. O nosso saldo máximo será a nossa margem, tá? Se eu clicar em isolated aqui, o saldo isolado, eu posso colocar uma margem máxima para essa operação. Então, por exemplo, abrir uma operação de compra do Bitcoin, eu posso colocar 50 dólares lá da minha continha e colocar o máximo de margem para aquela operação. Então, isso não vai comer o meu saldo total, que é esse aqui. Ele vai simplesmente comer aquele saldo que está na operação que a gente delimitou isoladamente, certo? E aí a gente tem aí um manejo de risco diferente. Não vou dizer que é melhor nem pior, é diferente, tá? São dois perfis diferentes aqui de operação. Um, a gente pode simplesmente ter essa possibilidade de ter uma margem saldo, que às vezes pode ser maior, né? Para a gente ter até
um gapzinho maior de oxigênio aí para a volatilidade do mercado, e o outro a gente pode simplesmente pegar uma fração disso e, por exemplo, eu operei com 7 centavos, coloquei $1 como margem total para que o mercado tenha suas volatilidades e a gente opere em cima disso. Então, galera, a gente abriu uma operação usando market, tá? Eu falei para você sempre do benefício, né? O mercado está subindo rápido, quero entrar, quero pegar o momento de explosão, entrei, coloquei meu saldo e vamos embora, tá? Agora, olha que interessante, pessoal. Eu estou com um saldo de $24,62, certo? Com esse saldo, o quanto eu consigo alavancar? Até 0,161 bitcoins. Agora, olha que legal, olha que curioso. Eu consigo comprar só 0,61 bitcoins com $24. Beleza? Aí ficou claro, né? Mas para que eu possa shortar, eu posso shortar o dobro? Que esquisito isso, né, pessoal? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a margem de empréstimo da Binance, tá? Nós temos um camarada chamado Funding Rate, que basicamente é um mecanismo que vai sempre igualar os preços, tá? É uma taxa de juros que vai sempre igualar os preços do mercado spot para o mercado de alavancagem. Até porque a gente tem que ter sempre um índice, né? Um valor que seja parelho, senão, pô, o Bitcoin tá $20 mil na Binance Futures e tá $5 mil no spot. Aí não tem como, né? Então, essa taxa, tá bom? Ela cria um custo que vocês têm que pagar periodicamente, se não me engano, a cada 8 horas, tá? Que vem esse FIIzinho para vocês na operação. E esse FII, essa taxazinha, que é 0,0 alguma coisa, ela vem para equilibrar os pontos. Então, esse valor vai fazer aí um certo equilíbrio de preços para que ele sempre se pareça com um índice mundial, tá bom? E esteja sempre naquela margem. Agora, o que acontece? Quando muita gente está alongando, certo? Geralmente, a nossa capacidade de alavancagem, ela diminui, porque a demanda aumentou pra cacete. Muita gente agora está comprando alavancado, comprou aqui embaixo alavancado. Então, a nossa margem de short, agora ela é maior. Nem sempre vocês vão conseguir alavancar os 125 vezes do jeito que vocês querem. Isso depende de mercado, oferta e demanda. Contrato de futuros é isso, é uma aposta de compra e venda. Então, vocês estão negociando aqui com pessoas e se a demanda aumentou ali, ficou mais difícil alongar, vocês vão ter um limite menor, certo? Então, as regras são assim. Vocês entenderam esse ponto? Então, existe uma manutenção periódica com base de oferta e demanda para que vocês tenham esse crédito adicional para alavancagem, tá? Então, até esse ponto ficou beleza, né? Vocês entenderam por que tem esse spread de eu poder alavancar 0,34 e poder operar long com 0,154. E detalhe, mudou já, né? Tava 0,6, agora tá 0,5, ou seja, mais gente está alavancando. Então, a gente tem um limite até um pouco menor agora. Então, ó, esse ponto mostrou pra gente que o mercado de contrato de futuros tem toda uma regra diferente, toda uma estrutura operacional diferente. Então, o que muda também? O mindset de vocês. Vocês não podem operar esse mercado como se fosse spot, como se fosse um tradezinho rápido. Até pode, mas se vocês não souberem dessas regras, vocês podem perder dinheiro e muito dinheiro, tá bom? Então, o que a gente vai ver agora, galera? A gente tem vários perfis operacionais, né? O cara que faz o day trade, o swing trade, o scalp, mas a gente tem o sentimento de mercado. E, pô, o sentimento de mercado é uma parada foda, né? Porque quando a galera tá apostando muito na alta, vem lá os institucionais e fazem um dump porque eles têm liquidez, eles conseguem ter mais liquidez assim, né? E do contrário também. Quando a gente tem um mercado com muito medo e geralmente dumps assim causam muito medo no mercado, tá, pessoal? Muito medo no mercado. É justamente aqui que as baleias estão acumulando. E que, curiosamente, olha que curioso, galera, olha que coincidência estranha. Olha só como é coincidência. Até o momento a gente parou de cair justamente na SLTA e foi justamente nesses pontos que houveram maior quantidade de acumulação de bitcoins. Certo? Então,
o medo, ele cria oportunidades. E quando vocês estão no mercado de futuros, isso é fundamental. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora uma ferramenta que eu não mostrei antes, tá? Um gráfico que eu não mostrei antes para vocês, que pode ajudar muito vocês nas operações e para que vocês entendam o panorama de longs e shorts. Até porque esse sistema de alavancagem, ele não acontece só na Binance Futures. Ele acontece também na BitMEX, na CBOE, na CME. Então, a gente tem vários mercados que também fazem alavancagem. Tá bom? Então, vamos voltar para o Google aqui e vamos digitar o quê? BTC USD Shorts. Trading View. E agora, a gente vai Bitfinex. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui? Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de mais nada, é olhar o panorama de shorts mundiais. Então, aqui eu consigo entender como é que está o sentimento de mercado, tá? Quando nós temos os shorts na alta, nós temos o quê? Uma aposta contra o Bitcoin. Quando nós temos os shorts na baixa, isso é um sentimento geral, nós temos uma mudança de sentimento. Concorda comigo? Então, para quem quer operar com valores grandes para fazer um swing trade, fazer uma operação um pouco melhor, você tem que sempre ver o gráfico dos grandões. O que os grandões estão fazendo, tá? Até porque se a gente vem aqui no gráfico de um dia, a gente tem esse panorama aqui. Olha que curioso isso, galera. Lá em 2018, nós tínhamos os shorts no ápice. Olha que loucura. A galera tava falando assim, nossa, o Bitcoin vai morrer, não vai ter Bitcoin mais. Agora, vamos entender dessa alta a mudança de sentimento? Olha como houve uma mudança muito grande de sentimento de 2018 até 2020. Então isso mostra pra gente que, olha, pode sim acontecer algumas quedas, isso acontece, né? Uma correção é saudável, mas no geral, as pessoas estão apostando menos na queda do Bitcoin. Isso é muito importante para quem? Para quem é holder, para quem pensa em fazer uma posição alavancado, para quem pensa em estruturar uma operação maior. Esse gráfico ele é muito importante, tá? Vamos para outro gráfico agora. Skill. Detalhe, eu vou mandar para vocês todos esses sites, tá, pessoal? No grupo, para vocês analisarem com cuidado, direitinho, então podem ficar tranquilos. Olha o Bitcoin voando. Engraçado, né? Só a gente abrir a live que o Bitcoin começa a dar gosto pra gente. Beleza. Segunda informação para vocês, tá? Skill. Aqui nós temos métricas muito importantes sobre o mercado. Qual que é a primeira métrica pra gente, pessoal? Volume, tá? Nós percebemos que a Binance está em terceiro lugar, está subindo muito, já está acima da BitMEX, que era antes a principal, né, corretora para alavancagens. Nós temos também várias informações de Open Interest. Nós temos informações também, se a gente descer um pouquinho aqui, vamos pegar informações que são mais fáceis de explicar para vocês, tá? Liquidações. Liquidações são muito importantes para a gente ver onde é que as pessoas estão perdendo dinheiro e onde é que as concentrações estão acontecendo. Tá? Então, isso aqui muda bastante o sentimento de mercado. Quando a gente tem muita liquidação, geralmente o mercado começa a ficar um pouco mais com medo, né? Isso muda um pouco nossas métricas. Então, é legal a gente avaliar sempre as liquidações, avaliar sempre o volume, avaliar sempre o market cap, se tem mais dinheiro entrando, o volume de negociações no mercado de futuros, tá? Porque isso mostra que a estrutura está ficando mais profissional. E se está ficando mais profissional, mais instituições estão colocando grana. E se mais instituições estão colocando grana, a capitalização do Bitcoin sobe. Com isso, a gente tem mais players no mercado, seja para alta, seja para baixa, tá? Mas isso no longo prazo tende a ser muito positivo para a gente, tá bom? Então, ó, skill. Vou fazer uma live só sobre skill para vocês, tá? Explicando todas as métricas, como é que isso funciona. Mas agora vamos voltar para o jogo, né? Já me delonguei demais. Bitcoin batendo aonde? Justamente na resistência. 30 minutinhos, vamos para o gráfico de 5, tá? Geralmente eu opero muito no gráfico de 30 como âncora ou como entrada, mas o 5 para mim está sendo perfeito agora. Então, o que é um gráfico de âncora? A gente vê o gráfico de longo prazo para a gente entender o panorama. Panorama, rompeu o nosso LTB. Cara, isso aqui é muito bom, galera. Vocês estão vendo um momento muito importante para o Bitcoin, tá? Se isso aqui se consolidar fora
dessa região de LTB, para a gente pode ser muito benéfico, e é o que a gente precisava, tá bom? Que era uma consolidação ali para os $9.000, isso seria perfeito para a gente, e ia mais uma vez mostrar o quê? Que essa a LTAzinha de longo prazo é o melhor ponto de entrada ever. Tá? Aqui, para mim, eu deveria ter entrado aqui. Falo para vocês, tá? Deveria ter entrado aqui. Mas, enfim, vamos voltar para o jogo, né? Então, gráfico de 30 é onde a gente vê o panorama. A gente vê, ó, dá um zoom out. A gente entende as formações de gráfico. Então, o que a gente tem aqui? LTA, olha como respeita. Olha como respeita. E está justamente numa LTA rompendo uma LTB de muita força, que é a dos $10.000. Isso aqui, para mim, é bom. É muito bom. O que a gente espera para a consolidação disso? Volume. Galera, a gente espera sempre volume, tá bom? Então, um rompimento sem volume pode ser um rompimento falso. E como é que a gente consolida um rompimento? A gente espera, a gente não compra no rompimento. A gente aguarda formações de continuidade de tendência ou de reversão de tendência, tá? Então, nós temos dois formatos que eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui. No prisma de análise técnica, tá bom? Que é formato N. Não sei se vocês conhecem o formato N, tá? Que seria fundo, topo, fundo, rompeu o topo anterior e foi embora. Nós esperamos um N para que a gente tenha uma confirmação melhor de entrada, tá bom? Então, nesse momento a gente está esperando o Bitcoin fazer a dele, deixa ele fazer à vontade, tá? E a gente entra onde? LTA, pô. Muita gente gosta de entrar em momentos de suporte, em momentos de lateralização. O meu ponto aqui é sempre LTA, tá? Eu espero 3 toques e entro, porque a gente tem uma leve consistência, espero uma região fora da resistência, fora dessa regiãozinha aqui que é briga. Não quero entrar na briga, eu quero entrar na continuidade. Eu quero entrar na paz divina, na paz celestial, galera. Quando não tem ninguém para falar assim, ó, vou derrubar seu barquinho. É assim que eu gosto de operar. Então, pessoal, vamos fazer agora um outro teste, tá bom? De mercado de futuros, para que vocês vejam na prática sempre como funciona e como é que a gente pode tirar proveito disso, tá bom? Então, vamos deixar um gráfico um pouco mais bonitinho aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Já sabemos que isso aqui é uma resistência, já sabemos que isso aqui é um topo. O mercado está tentando corrigir. Para onde é que talvez o mercado vai, galera? É difícil entender isso aqui? Não é difícil, né? Então, beleza. Resistência é o momento onde o preço vai ter dificuldade. E é possível um pullback. E se a gente sabe que pode ter um pullback, a gente aposta na queda. A gente comprou pensando na alta, então agora vamos pensar na queda. Pode não acontecer, o movimento de volume pode subir, pode romper, pode. Mas agora vamos operar na queda, tá? O que a gente vai fazer? Vamos comprar 0.034, $2 alavancado. Vamos embora. Market, sell short. Agora eu estou shortado, pessoal. Olha que interessante esta informação, galerinha. Primeira coisa que a gente faz, entrou short, o que vocês vão fazer? Vou colocar uma porcaria de um stop loss, tá? Porque se essa porra voar para cima, eu sou liquidado. Então, vamos lá. Colocar um stop aonde? Acima do topo, tá? A gente tá short. Então, ó, 8.992. Como é que eu faço um stop loss? Cliquei em stop limit. Estou fazendo uma operação de compra agora, né? Então, estou shortado, eu preciso comprar para assimilar meu stop. Então, 8.992, 8.998, certo? Valor máximo do meu saldo, 0.034. Emiti um stop. Ufa, agora eu posso dormir. Galera, quem opera sem stop na Binance Futures alavancado vai tomar muito ferro. Porque o que vai acontecer aqui, tá? Agora eu tenho uma certa calmaria para explicar isso para vocês. Vocês repararam que agora o nosso gráfico está mostrando para a gente um valor no preço de liquidação? Antes não estava. Porque antes eu estava entrando com 0,07 centavos. E agora eu estou entrando com 1,21 dólares. Entenderam? Então agora a Binance conseguiu fazer um cálculo para a gente de margem. Ó, você consegue suportar somente até essa máxima aqui. Você está shortado, não vou garantir que você vai suportar mais que isso. Então o que significa? Bitcoin chegou em 9.598. Vamos pegar o estimado, tá? Tanto faz. Beleza. Bitcoin chegou aqui, tô shortado, tô postando
é contra o Bitcoin, estou a favor da queda. O que vai acontecer? Se ele subiu até aqui, todos os meus $24, que agora está 21, né? Porque a gente está colocando uma margem aqui, são liquidados. A gente perde tudo que a gente tem. Isso usando o cross margin, tá? Estou, então, permitindo que a Binance me busque aqui nesse saldo para a gente fazer a manutenção e ela possa manter minha posição. Então, pessoal, quando a gente opera short ou quando a gente faz uma operação qualquer, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma operação de compra, um stop. Ó, primeira coisa é o stop. Vocês não vêm com comprar e colocar alvo não, tá, pessoal? O alvo é consequência, o stop é obrigatório. Então, ó, coloquei o stop, fiz a minha entrada, entendi o que é resistência, fiz um short, onde é que vai estar meu alvo? Puta, olha isso aqui, é LTA, ou seja, os preços estão respeitando essa zona, então eu não sou bobo, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, vou colocar uma ordem de alvo aqui, então vamos lá, nosso alvo é 8.861, 8.800 e vamos pôr 68, não vou ficar próximo disso aqui, né? Então, vamos lá, colocar uma ordem de venda. Então a gente tem o que agora, pessoal? Entrada, preço limitado. Vocês repararam que eu deixei um preço limitado aonde? Na minha guia rápida. É por isso que ela existe. Porque a gente entra na frenesia, a gente entra na adrenalina. Então é necessário uma maneira fácil, prática, intuitiva para entrar no mercado. Beleza? Fechou. Então coloquei o quê? Entrada, saída, stop. Agora, olha que interessante, pessoal. Olha que curioso isso aqui, tá? O mercado pode fazer o que ele quiser, ele pode subir para cacete, que se ele subir, eu tive esse prejuízo aqui, de quase 1%, né, que aqui vai ser muito mais potencializado porque a gente está alavancado. Eu acho que esse ponto ficou claro para vocês, né? Eu preparei esse saldo justamente para mostrar para vocês esses detalhes, tá? E a gente tem o quê? 86 de prejuízo e aqui a gente tem 61 de gain. Essa margem tá boa? Horrível. Puta, margem de amador isso aqui, galera. Isso aqui é margem de quem não sabe operar, tá bom? Porque a gente quer o que quando a gente está operando? Isso no mercado tradicional, mas fundamentalmente no mercado alavancado. A gente quer sempre uma margem muito maior de ganhos do que de stop. Vocês entenderam? Entrei aqui, quero vender aqui 2%. Meu stop pode ficar aqui 0,35, 0,42, mas nunca pode estar maior meu stop do que o meu alvo. Estou fazendo uma operação terrível, com risco-recompensa baixíssimo. É por isso que a gente não entra em qualquer ponto de compra. Ah, deu compra. Não é assim. Será que no meu ponto de risco-retorno está valendo a pena? É isso que vocês têm que prestar atenção sempre, pessoal. Se o risco-retorno está valendo a pena para a operação de vocês. Beleza? Então, esse é o principal ponto na alavancagem. Tá bom? Risco-retorno, entradas, entrar e sair, colocar o stop, tá? Então, nessa guiazinha a gente tem aqui essas possibilidades, né, de fazer o nosso stop limit ou nosso stop market, que vai abater na hora e vai liquidar à frente, às vezes com um certo prejuízo, um certo valor abaixo do que vocês esperam, né? Até porque o stop market é isso, é abater do book, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos para outro ponto agora. Ó, tá formando um dojizinho aqui, vamos ver se dá continuidade, mas o que acontece? Vamos supor que eu agora, puta, não tô satisfeito, tô achando que ele vai dar reversão, tá fazendo um doji aqui, não sei. Falta quanto tempo para finalizar o de 30 minutos? Falta aí alguns mais de 20 minutos, né? Não sei, falta aí 18 minutos. Então, eu tô pensando que não vai dar no meu alvo, pessoal. Não vai dar. O que eu vou fazer, então? Nós temos uma ordem limite setada, certo? O que eu irei fazer se eu não estou confiante que o mercado vai de fato chegar no meu valor? Eu vou simplesmente cancelar a minha ordem alvo e posso fechar a operação a qualquer momento no mercado. Vocês repararam que eu entrei com 1,21 dólares, né, de valor de entrada e agora eu já estou com um loss de 0,36. Isso acontece porque eu estou alavancado 125 vezes, pessoal. 125 vezes. Então, todo o movimento de volatilidade é muito grande para mim. Por isso que é muito bom para quando a gente faz uma entrada certeira, mas também é muito ruim quando a gente faz uma entrada ruim, porque aí vocês estão também potencializando a queda de vocês. Então, olha,
Nosso prejuízo agora está de menos 10%. A gente saiu com 4, positivo, né? Agora está com 9,98. Tá? Então, assim, é sempre bom vocês prestarem atenção nisso, na margem de vocês. Então, nesse caso, com a minha margem, eu posso suportar uma queda até esse ponto aqui. Tá? Então, se o Bitcoin fizer um movimento até uma região que a gente pode vender na LTA, um pullbackzinho, tô safe. Concorda comigo? Agora, o que a gente não pode é abrir uma operação sem stop, sem estrutura, sem entender onde a gente pode entrar, onde a gente pode sair, nosso risco-retorno. O Márcio falou qual o meu o nível de alavancagem que eu recomendo. Márcio, olha, para quem está começando, 20 vezes tá ótimo. Tá até arriscado demais, tá? Eu opero 120 vezes, 125 vezes, por quê? Porque para mim eu prefiro fazer uma análise um pouco mais precisa, certo? Entender o quanto eu posso perder, colocar a minha margem que eu posso perder aqui e potencializar ao máximo a minha entrada, porque quando eu tenho lucros, eu acabo abatendo todos os prejuízos que eu tive no passado. Faz sentido para vocês isso? Porque eu estou operando com stop loss, então eu preciso só acertar uma vez. Acertei uma vez, consegui abater todos os meus prejuízos passados. Então, o que é acertar uma vez, pessoal? É achar pontos no gráfico onde nós temos um nível de confiança maior. Então, posso dar mais uma vez esse exemplo para vocês? Puta, comprei em 8.100, 8 mil dólares, 8.100, e agora vai ser o quê? 8.500, quando bater de novo, se bater de novo nesse ponto de LTA. Aqui seria uma compra maravilhosa, porque vocês imaginam comprar nessa regiãozinha aqui, tá? Vamos ser mais, né, mais realista. Comprei nessa região, fiz um stop nessa região aqui e eu tô alavancado, 12% alavancado, pessoal. Vamos fazer um teste? Porque falar assim vocês não estão entendendo a dinâmica da parada, né? Então falta o quê? 5 minutinhos, vamos voar. Vou ensinar para vocês uma coisa rápida, tá bom? A coisa mais importante de tudo, hein? Tá aqui agora. Vamos lá. Cantinho inferior direito, nós temos o quê? Uma calculadora. Vamos clicar na calculadora. Aqui nós podemos fazer projeções de lucro. Então, ó, quero projetar minha operação, quero estruturar ela na planilha e eu quero realizar ela depois. Vocês vão começar por aqui. Beleza? Então, o que a gente vai fazer, tá? PNL, Target Price Liquidation. Aqui é o seu lucro e prejuízo, long e short, certo? Aqui é o seu preço de liquidação, para vocês calcularem. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma operação comprado, quero entrar em 8.100. 8.100 eu quero fazer comprar um lote de um Bitcoin, certo? E o meu balanço tá, vamos pôr um valor generoso, né? 1.500 dólares. Tá bom? Então eu entrei com um Bitcoin. Ó, repara uma coisa. Esses 1.500 dólares, eu não tenho que ter um Bitcoin mais 1.500 dólares. Eu estou alavancando um Bitcoin com a margem de 1.500 dólares no balanço. Beleza, nesse caso, long, tá bom? Se o preço batesse 6.626, eu seria liquidado. Aí eu perderia os 1.500 dólares. Tá? Mas eu coloquei um stop aonde? 7.769. Então, se o Bitcoin despejar daqui e mudar a tendência, eu mitiguei os meus riscos. Vocês conseguiram sacar essa parte de mitigar risco com stop em operações de uma escala maior? Aqui seria um Bitcoin alavancado 125 vezes com stop, tá bom? O stopzinho que a gente vai fazer seria nessa região aqui de 7.789, com o preço de liquidação máximo. Se chegou aqui, a gente é liquidado. Então a gente vai vender antes. A gente fez uma puta posição. A gente foi o quê? Assertivo aqui. E não foi por acaso, a gente foi assertivo com base histórica, com base no ponto de preço, com base num suporte que está sendo levado adiante, que é um ponto de entrada para uma porrada de investidor. E o que a galera faz para assustar você, para vocês não comprarem aqui? Posso falar um segredinho para vocês? Eles fazem isso aqui, ó. Quando eles jogam 21% de drop, todo mundo assusta e fala que, porra, Bitcoin vai para 2K. Vocês abrem o YouTube, puta, Bitcoin agora morreu. Halving chegou. Então, esse sentimento faz com que vocês não vejam pontos fantásticos de entrada. Vocês estão sacando esse sentimento, essa parada? Vocês estão conseguindo entender esse ponto? Que o medo faz com que vocês não peguem boas entradas e boas posições e boas margens de risco. Porque agora há pouco, anteontem, tá todo mundo falando que, pô, o Bitcoin vai morrer. Hoje, até brinquei com o Marx, pô, cadê os caras que falam que o Bitcoin vai chegar a 200k? Então, a gente começa a mudar um sentimento. E o sentimento, ele muda o nosso operacional.
Então aqui é uma operação estruturada, alavancada, tá bom? Onde nós entramos. E agora vamos ver o quanto a gente teria feito com isso. A gente viu agora mais ou menos a liquidação, né? Então, ó, painel de PNL, ganhos e percas aqui, né? Vamos alavancar 125 vezes, preço de entrada é 8.100, preço de saída, vamos ser generosos, vamos pôr 10k, né? Um Bitcoin. Nessa operação, eu teria feito $1.900. Então, olha só, galera. Olha só. A gente entrou, a gente colocou um stop, a gente entendeu os riscos, a gente entendeu o que estava acontecendo, a gente fez uma entrada, e aqui seria nossa recompensa por saída, operando alavancado. Conseguiram sacar essa visão? O mesmo acontece com o short. Então, ó, pô, beleza, rompeu esse ponto aqui, né? A gente fez um short agora em 8.905 e vai despejar para 7.600, tá? 7.600 aí é até o mesmo valor daquela métrica de stock flow, né? Que é aquele preço baseado em escassez. Então, vamos fazer aqui a mesma métrica. Comprei aqui em cima, despejou, fiz uma operação de short. Aqui seria meu lucro. E aqui seria meu ROI. Vocês estão entendendo como é que funciona a alavancagem? Por que se você controlar o stop de vocês, manejar tudo muito bem, estruturar a operação, não é tão mais perigoso assim? O Diogo perguntou, 1.900 de lucro ou de lucro são $400? Diogo, é de lucro, tá bom? 1.305 de lucro, o SDT, lucro. ROI, 1.831%. Então, aqui seria mais ou menos a sua recompensa, tá? O legal dessa métrica é justamente isso, tá? Então, o Marcos perguntou quanto está jogando aí. Então, um Bitcoin de quantidade, a gente está apostando na queda, a gente começou a abrir essa posição de short em 8.905, esperando sair em 7.600. Essa seria a operação reversa, né? Eu mostrei para vocês de long, comprando agora de 8.100 para 10k e agora o contrário, beleza? A gente estava falando sobre calculadora, tá? Então vocês conseguem aqui fazer projeções e as projeções são muito boas para a gente entender a nossa margem de lucro, a nossa margem de prejuízo, o que a gente vai ganhar, o que a gente vai perder, certo? Então é aqui que vocês estruturam uma operação no mercado de futuros, tá? E isso aqui é fantástico para vocês. Nunca operem sem fazer um cálculo aqui prévio para que vocês possam entender, ó, eu aguento essa queda, aguento se o Bitcoin tiver uma queda acentuada. Vocês podem fazer toda essa métrica e entender até o quanto vocês podem perder com as operações. Fechou? Então usem a calculadora da Binance para alavancagem, pessoal. Então vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso gráfico, nossa operação. Vamos lá para o gráfico de 5 minutinhos. Ó, 5 minutinhos está o quê? Lateralizando pra cacete, meu Deus do céu. Pô, quando a gente entrou tinha só um candle, agora tem uma porrada de candle. A gente está falando demais, hein, galera? Vamos lá. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui, tá? A gente tem nosso stop aqui em cima, a gente tem nosso preço de entrada aqui, tá bem no nosso preço de entrada, né? A gente está com 11 centavos de prejuízo nesse momento, com a margem de $24 de preço total e 1,21 de entrada. A gente entrou com 21 alavancado 125 vezes. Então, o nosso prejuízo, nosso lucro é muito potencializado, ele é acelerado com base nessa volatilidade de mercado, beleza? Então, essa aqui é uma operação estruturada, tá? De entrada e saída, stop, que vocês podem fazer, tudo bem? Agora, a gente vai para um ponto interessante, que é o seguinte. E eu expliquei para vocês o limite, o market, o stop market, modo caranguejo, né, Marcos? Verdade. Mas acontece aqui, a gente está no gráfico de 5 minutos, então, puta, acumulação, tudo isso, bandeira, tudo isso acontece muito, tá? Então, se a gente for no gráfico de 30, por exemplo, está um pouco diferente, né? Um gráfico de 1 hora também está bem diferente. Ó, o gráfico de 30 já está bem diferente. Aqui, por exemplo, dependendo do doji que ele formar aqui, para mim é um ponto de reversão, hein? Pode mostrar um reteste aqui no nosso LTA e esperamos que não drope, né? Não passe varado aqui, ó, para cá, porque aqui seria muito ruim, né? A gente teve uma rejeição de preço. Então a gente espera agora que tenha uma consolidação. Eu tô shortado, mas eu tô acreditando na alta do Bitcoin, galera. A gente opera aqui contrato, mas a gente também acredita no Bitcoin. Então, vamos ver se ele consegue se manter nessa regiãozinha aqui, consiga pelo menos bater na LTA para a gente realizar esse lucro. Então, galera,
Vamos agora para outra questão, tá? Que é importante a gente falar um pouquinho, que é controle de risco, risco-recompensa, manejo de saldo, como é que vocês podem melhorar as suas entradas, potencializar os seus lucros e também não abalar o emocional de vocês, tá bom? Então, vocês repararam que eu entrei aqui com uma conta de $24, né? 24,62, agora tá 24,42, enfim. Eu tenho uma estratégia muito pessoal, que é um método, o meu método. Cada trader tem o seu método, e se você não tem um método, você tem que ter um método, porque o método vai te ajudar a ter consistência, e consistência te dá dinheiro, tá bom? Quem te dá dinheiro é consistência, é o método que vai te permitir ter padrões e regras. O que seriam regras? Vamos supor que eu operei e eu opero 3 vezes ao dia. Se eu levar 2 stops, eu vazei. Então, eu controlei meu emocional, tá? Agora, vamos falar um pouquinho agora de saldo, que era o que eu queria explicar para vocês. Primeira coisa, quem é grande, quem tem grana, quem tem 20, 30k, 40k, 50k, 100k para operar numa posição rápida, geralmente vai manipular o mercado, certo? Sardinha não manipula o mercado. Eu sou sardinha, entrei com dólar, porra, eu sou super sardinha, né? Sou um filhotinho ali. E o ponto que eu quero chegar com isso é o seguinte. Eu adotei uma estratégia que chama método $25. E esse método $25 é um experimento, tá, que tem funcionado muito para mim, que consiste em eu opero com $25 e todos os dias eu bato a minha meta de $10 com 25. Bato a minha meta de $10. Eu opero somente com $25. Eu não pego mais saldo da minha conta principal. Pelo contrário, eu faço os meus lucros e ao final da semana ou do mês, eu mando todo o excedente para minha conta principal e compro em Bitcoin. Então, qual que é a minha estratégia aqui? É simplesmente operar com um saldo menor para que eu possa entender a minha conta, entender o máximo que eu posso perder, para que eu calibre a minha ganância e que eu tenha sempre um relatório e uma base de preços, que é a base natural dos meus preços, a base mínima e máxima. Então eu só opero com $25 na minha conta alavancado. E aí, pô, chegou uma puta oportunidade. Aí a gente repensa. Mas pro day trade, é isso que eu faço. Quando é que eu mudo de chave? Quando é que eu opero mais? Quando eu estou em pontos relevantes, pontos importantes como esses aqui. Em mercados voláteis, em cenários de alta volatilidade, eu reduzo meu saldo. Porque aqui eu tenho uma consistência maior, eu entendo o quanto eu posso perder, o quanto eu posso ganhar, e para mim funciona fazendo assim. Porque se eu perder $25, o meu emocional não abala. Mas se eu perder $500, pessoal, para mim abala. Pois é, Márcio, para mim, cara, pô, o lance não é nem os $10 por dia, é a minha consistência. Isso é do caralho. Adquirir uma consistência de ganhos progressivos. Ou seja, eu estou conseguindo manter uma média. E para mim, é pessoal isso, tá? Ter uma média como trader, para mim, é o ponto mais importante que eu poderia ter chegado. Eu poderia operar só posição. O que é operar posição? Compro só se bater num ponto importante, senão eu não vou operar. Mas você sabe por que eu faço day trade? Tem uma razão muito específica. Porque eu quero entender mercado, eu quero entender volatilidade, eu quero entender price action. Vocês nunca vão entender price action se vocês não tiverem skin the game, com a pele à risca, com a pele no jogo. Quem está na pele no jogo consegue entender resistência, suporte, LTA, LTB, consegue entender tudo que é relevante para a operação. $100 todo dia daria a média de quê? Marcos, vamos lá. Primeiro, você tem que fazer a sua meta, tá bom? Então, por exemplo, eu gosto de fazer metas mensais que variam bastante, tá? Já teve meses que eu consegui arrebentar a boca do balão e consegui fazer aí meus 5K por mês, mas assim, isso aí é raridade. Raridade, pessoal, raridade. Tá bom? No geral, a gente tem que ter uma meta clara e bem pequenininha. Então, se eu estou operando $25 na conta, tá? Eu tenho que ter uma média mais ou menos de, no máximo, uns 300 mês. $300 mês, no máximo. Tá bom?
Então, essa seria mais ou menos uma meta de quem está começando com 25 e já está há muito tempo no mercado, tá? Então, quem está começando mesmo, nem sabe o price action, cara, $100 por mês já está demais. Você está começando com uma média de 25 de saldo, porra. Quem é que consegue fazer isso no mercado spot? Não sacando a parada? Então, assim, ó, o Marcos falou uma parada interessante. As baleias operam aí também. Sim, Marcos, opera aí também. Mas o ponto é que o que acontece? O mercado, sendo volátil, né, como ele ainda tem certos padrões. E quanto mais a gente consegue aumentar a nossa consistência operacional e compreender como é que o preço oscila, mais a gente tem assertividade. Então, a gente consegue ter um nível de previsibilidade maior nesse sentido. Posso dar um para vocês? Olha só a CLTA que vem aí do dia de ontem, né? Olha só, por mais que tenha aí algumas sombras, ela segue uma tendência. Vocês concordam comigo esse ponto? Segue numa tendência, certo? Tem um suportezinho aqui, que até poderia deixar verde, né? Certo? Então, existe uma tendência. E o day trader tem que aproveitar essas tendências para entrar e sair rápido, certo? Esse é o game do day trader. Swing trader é outra coisa. Se eu fosse operar swing trade, eu poderia operar com $100 e aumentar minha banca, mas eu ia entrar em pontos muito específicos. Ou seja, pontos que eu percebi que foram testados várias vezes e que para mim daria um grau de risco-retorno que valesse a pena. Tá? Então a gente está com a nossa operação aberta aqui, está com zero, nenhum lucro, nenhum prejuízo, agora está 1 centavo de prejuízo, mas em todo caso, eu controlei, eu mitiguei todo o meu risco aqui em cima. Coloquei em cima da resistência, é uma resistência, né, fortinha pra gente aqui, que a gente tem. Então a gente está a favor da tendência, certo? Esperando um pullbackzinho até essa região aqui, que provavelmente vai derivar um pouco. Na minha opinião, o gráfico vai dar uma derivadinha para voltar a subir, então a gente vai avaliar. Espera que essa derivada seja aqui embaixo. Opa, deu uma bagunçada aqui. Então espera que essa deriva bata no nosso ponto de LTA, tá? Para a gente sair. Mas a sacada é essa. Perfeito. Então, pessoal, vamos só recapitular. Tenho 10k dólar, quero operar futuros. Eu posso? Pode. Qual vai ser a minha entrada? Quanto que eu vou usar? Primeira coisa. Vamos lá, rapidinho, tá? Nunca operem com 100%. Nunca operem com 100%. Porque aqui você não deixou margem. Tá? Esse é um detalhe que eu tinha que falar para vocês também. Vamos lá. Manejo de margem. Eu sempre opero abaixo dos 50%. Porque toda essa margem que vocês estão vendo aqui, tudo isso aqui, é o que estará disponível para mim para que o preço oscile. Então aqui eu tenho um oxigênio, certo? Então se minha margem me permite só até aqui, eu tenho todo esse oxigênio aqui de deriva, de manipulação, de oscilação de preços, que não me estopará e eu não serei liquidado. Tá bom? Então, primeiro ponto, primeira dica para vocês é nunca operar com todo o saldo. Nunca coloquem 100% e vão embora. Sempre o saldo bem pequenininho, tá? Sempre um saldo que vai te deixar uma garantia, uma margem para oscilações, para que vocês não sejam liquidados. Então essas são as principais regras do mercado de futuros, tá bom? Para que vocês entendam e tenham lucros futuros. Eu espero que vocês tenham muito lucro no futuro. Então é por aí, pessoal. Então, galera, essa é a nossa aulazinha de mercado de futuros. Eu tentei ser mais sucinto dessa vez, peço desculpas, né? Porque, pô, às vezes era uma aulinha só, a gente vai para a terceira já. Beleza, pessoal? Então, ó, vou encerrar essa live de hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Ficaram, pô, deu gente pra cacete. Fiquei muito feliz aqui. 7 participantes, pô, maravilhoso. Galera, obrigado demais, tá? É um prazer enorme estar ajudando vocês. Sempre que tiver alguma dúvida, manda bala, que a gente tá aqui para ter game. Fechou, pessoal? Obrigado, viu? Tamo junto.